Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de sexta-feira, hoje dia 23 de fevereiro. E os destaques que preparamos para essa edição são: governo estima gastar em ponte, aquela ali na linha Alcântara, 36 milhões de reais. Fora os aditivos e os atrasos, né? Depoimento de Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal. Prefeitura de Bento deve desocupar o prédio do INSS até a metade do ano e vai dar uma multa gigantesca. Caixa Econômica Federal publicou o edital onde pagará salários de até R$ 3.700. Já pensou? E também vamos falar dos destaques da dupla Grenal, porque domingo é dia de Grenal. Estas são algumas informações do Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciamos o Jornal Últimas Notícias falando de política. Vamos falar sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu ontem. Para iniciarmos a nossa conversa, o depoimento tem relação àqueles atos de vandalismo, de malfeitorias que aconteceram no dia 8 de janeiro. E como ele, Bolsonaro, poderia ser o mandante intelectual da causa, ele então teve que ir depor na Polícia Federal. Pessoal, assim eu sempre defendo valores e princípios aqui no jornal. Eu não defendo político, e ainda mais alguns que se apropriam de coisas que não lhe pertencem, que fazem coisas erradas ou que cometem burrices. Eu não defendo ninguém. Então vamos falar sobre esse assunto hoje. Agora que você sabe sobre o que é esse depoimento que Jair Bolsonaro fez, né? Bom, vamos entender então. A defesa do ex-presidente não teve acesso a todos os autos desse processo. Sabe, quando uma defesa vai defender uma pessoa, ela tem que ter acesso a todos os documentos, né? E teve gente aí que não deixa esse pessoal ver, né? Algumas provas estão sendo guardadas às 7 chaves. Muita coisa está em segredo. E nem a defesa e nem a imprensa têm acesso a elas. Tipo, conteúdo de celulares, computadores que foram recolhidos como prova. Ninguém sabe o que aconteceu. O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, né, que foi auxiliar de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele exercia a função lá no Planalto, também não... Ninguém sabe o que ele falou. Outro ponto que eu queria frisar a vocês é que Alexandre de Moraes, o magistrado Alexandre de Moraes, é uma das vítimas e também é acusador. Eu já cansei de falar aqui. Já cansei. Se você torce para um time, você nunca poderá apitar um jogo daquele time, porque você sempre vai puxar a brasa pro seu assado. E Alexandre de Moraes está na mesa julgando Bolsonaro. Ele que também é um dos pontos chaves desse processo. Não podia, né? Bom, até a defesa do ex-presidente pediu que Barroso pediu para ele, que ele está presidindo a mesa, né? Lá na Polícia Federal. A defesa de Bolsonaro fez um pedido que Alexandre de Moraes se retire do caso. Por quê? Porque não pode ser... ele não pode julgar, afinal, né? Pelo menos as leis dizem isso. E ele, Luiz Carlos Barroso, não cedeu ao pedido da defesa.
disse que sim, Alexandre pode ser a vítima e pode julgar o que achar certo ou errado. Terceiro ponto que eu vou explicar para vocês aqui. Hoje, Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Depois que ele perdeu o mandato de presidente, ele é um cidadão normal. Foro privilegiado para ser julgado por esses magistrados do Supremo, você tem que ser político. Em tese é o que diz a Constituição. Então, para esse julgamento, seria necessário um tribunal comum. Sim, um tribunal federal, claro, foi cometido lá na federação, foi lá em Brasília que foi cometido esses crimes. Então tem que ser um tribunal federal. Mas um tribunal federal natural, de primeira instância. Qualquer estudante de direito em seu primeiro estágio de estudo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas quem sou eu para criticar essa galera de toga, hein? Eu poderia citar inúmeras situações de desrespeito à Constituição. Inúmeras. Nesse caso, vamos nos ater aos fatos. No depoimento, Bolsonaro entrou às 14h20 na sede da polícia em silêncio e saiu às 14h50 calado. É uma meia hora aí que ele ficou lá dentro. Eu acho que isso foi uma estratégia de seus advogados, pois, de acordo com eles, os defensores do ex-presidente não têm acesso a todo o processo legal. Eu acho isso, sim, uma grande burrice, né? Tem que mostrar para ambas as partes, né, do que ele é acusado. Tem que dizer, olha, você é acusado disso. Ó, e o cara aí falou isso, para ele saber se defender, né? Então, na estratégia jurídica da defesa, essa foi a melhor coisa que seu cliente poderia fazer. Ficar calado. Bom, vou fazer um trocadilho aí, porque eu já falei muitas vezes sobre isso. Muitas. Lula, Dilma e Bolsonaro não podem falar nada no calor do momento. Eles falam muita coisa errada. Os três, tá? E também nada de improviso. Nenhum deles pode improvisar. Não podemos estocar vento, não podemos colher a mandioca. E olha só o incidente que deu, esse incidente internacional aí que Lula causou com falas de improviso. E agora ele não quer voltar atrás. E vai sair aí um incidente internacional. Ele até trouxe o ministro dele que ficava lá em Israel, né? Isso é coisa que vai dar muito pano pra manga ainda. Bom, pessoal, esse foi o bloco político. É hoje bem complicado. Quase todos os dias é complicado porque a gente fala de coisas que deveriam ser de uma maneira e não são. Eu, por mim, faria uma lei que o político que vencesse as eleições, né, ele deveria cumprir o que ele prometeu. Se ele não cumprisse, ele iria preso. Aí, essa leizinha ia ser demais, né? Já pensou? O político diz, vou botar asfalto na sua rua. E ele não coloca, vai preso. Que bom que seria, né? Mas isso é uma utopia, pessoal. Só eu que penso isso. Bom, vamos para o bloco esportivo. O bloco esportivo, então, tem um oferecimento de Natal Fitness. Bom, o esporte a gente já sabe, né? Domingo é Grenal, uma festa muito maior que o carnaval, muito maior que o baile do final de semana, muito melhor que uma viagem à lua. Opa! Mas só quem torce aí tem esses parâmetros, né? O tamanho da paixão da dupla Grenal. Esta foi uma semana só de preparação. Não teve confrontos para desviar a atenção. A maior dúvida que persiste nesse combate, a gente já sabe, né? O defensor colorado Sérgio Rocher. Será que ele vai estar em campo ou não? Ou vai ser o estreante Antony?
Antony pode retomar aí o lugar de Sérgio Rocher. É que Sérgio Rocher é um goleiro de seleção, né? Então a gente tem que respeitar. E a notícia que nos chega agora é que Rocher está treinando em turno inverso dos jogadores. Entendeu? Quando os jogadores saem, ele vem fazer os seus treinamentos. Será que Kudê vai esconder essa jogada até o domingo? Ele tá fazendo reforço muscular, né? Porque teve aquela fissura na costela. E até tem jornalistas dizendo que ele vai jogar o Grenal. Jornalistas de respeito, jornalistas da Gaúcha, da Rádio Gaúcha, né? Uma das rádios mais respeitadas no esporte no Brasil, aqui de Porto Alegre City, né? Tem jornalista aí dizendo que provavelmente ele vai jogar. Bom, mas só que ele tem que estar bom, né? E quem vai decidir isso aí vai ser o Kudê. Porque ele tem que botar na balança que se ele não está recuperado plenamente, ele deve ser preservado sim. Antony está fazendo uma bela atuação, né? Na meta colorada. Já pensou se o Kudê bota ele e se machuca de novo? E fica fora da Copa do Brasil, do início do Brasileirão? É porque eu acho que semana que vem já vamos começar a falar da Copa do Brasil, tá? Será bem complicado se ele ficar fora, né? Ontem o treino foi de portões fechados. Isso você já sabe, mas não sabe que ontem eles fizeram esse treino no Beira-Rio. Mercado foi para o treino ontem, tá? Mas como foi de portões fechados, a imprensa não tem notícia do jogador. Se ele treinou ontem e não sentiu dores, provavelmente vai atuar no Clássico Grenal do domingo. E do lado do Grêmio, Renato está intensificando os treinamentos de bola aérea. Foi isso que podemos perceber. Pois é uma jogada que a equipe está se saindo muito bem. E o Inter tem levado muito gol de bola de cabeça, né? Bola aérea. E agora o Renato tem mais um trunfo, né? Diego Costa, que é bem forte e alto. Então ajuda aí na bola aérea. E aí tá formada a química. Mas será que Renato vai usar Diego agora no Grenal? Vai botar ele na fogueira? Porque Grenal é fogueira. Por isso que às vezes, se o Antony entrar nesse Grenal e não fizer uma boa atuação, eles vão crucificar ele até ele sair do Inter, hein? É por isso que é complicado, né? Isso tudo saberemos somente no domingo, às 18 horas. E na segunda nós voltaremos aqui com as repercussões do Clássico Grenal. E sabemos que vai ter repercussão, né? Clássico Grenal, nunca é Clássico Grenal sem uma repercussão. Bom, esse foi o Bloco Esportivo. Esperamos aí um belo Grenal para todos nós apreciarmos aí com aquela pipoquinha, aquela cervejinha, né? Ou lá no estádio, né? Bom, Natal Fitness é o patrocinador do Bloco Esportivo. Dá uma curtida aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Esse é o patrocinador do nosso bloco esportivo Natal Fitness. Precisou de um acessório? Vá lá na Natal Fitness. Não tem um tempinho para ir lá?
Entra aí no site Natal Fitness, fitness com 2s.com.br. Aí você entra lá e vê todos os acessórios esportivos, camisas muito legais. Tem camisas que deixam o suor pro lado de fora. Tem camisas que secam mais rápido o suor. Tem camisas com uma tecnologia infinita lá, bem legal. Passe lá e confira ou entre aí nas redes sociais e veja aí o que tem a oferecer. Você paga por Pix e recebe no conforto de seu lar. Voltando ao nosso jornal, a Prefeitura de Bento Gonçalves deve desocupar o prédio do INSS no centro da cidade, onde ela está instalada irregularmente. É isso que você ouviu. A Unidade Básica de Saúde, a UBS Central, está irregular no centro de Bento Gonçalves. O processo para desocupação está em andamento desde 2005. Fazem 9 anos. Não, 2005, 2015, 2025, 19 anos. Mas agora a Justiça deu prazo até o dia 3 de junho para que a UBS seja retirada daquele local ali do centro. A decisão não tem possibilidade de recurso, então é isso ou isso. Presta atenção. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, de acordo com ele, após a desocupação, a Prefeitura deverá pagar uma indenização ao INSS. Olha, os cofres da Prefeitura aí vão ficar sequinhos. No entanto, o valor não foi divulgado ainda. Mas presta atenção. O custo total da soma dos aluguéis mensais, taxa de ocupação, despesas operacionais custeadas pelo INSS, como água e esgoto, isso tudo vai cair nas custas da Prefeitura. Além de taxas anuais de coleta de lixo, considerado na área do prédio ocupado aí pelo município. A estrutura, em toda a sua extensão, ela tem 2.717 metros quadrados. E destes, 1.232 metros estão sendo ocupados pela Prefeitura. Metade, hein? O processo para a desocupação do imóvel teve início lá em 2005, como eu falei antes, após uma decisão do Tribunal de Contas da União, que é o TCU, que determinou que a regularização de todos os imóveis de propriedade do INSS que tiverem alguma irregularidade terão que ser adequados. No caso de Bento Gonçalves, após tentativas para regularização que previam aí o pagamento de um aluguel do local ou desocupação do espaço, ainda naquela época, né? E nada foi feito. O processo teve andamento e vistas que não houve acordo com o município. O que aconteceu? Todos os prefeitos foram jogando com a barriga e uma hora explode, né? Vai botando água dentro de um balão, vai botando água, uma hora ele não aguenta mais, né? A Procuradoria-Geral da Prefeitura de Bento Gonçalves confirma que nesse processo de solicitação de desocupação do imóvel, que ocorre desde 2005, o poder público também afirma via nota da Procuradoria que já está buscando um novo espaço no centro aqui da cidade, para a unidade de saúde, é claro, a unidade de centro tem que ser no centro. De acordo com a Prefeitura, o atendimento ao cidadão não será prejudicado, tá? A Prefeitura já está desmembrando alguns serviços, como a sala de vacina, que foi unificada no Centro de Referência Materno-Infantil, ao lado aí da Câmara de Vereadores, e coisitas assim. A desocupação total do prédio do INSS, segundo a Prefeitura, será feita assim que o novo imóvel for encontrado, que deve ocorrer dentro do prazo estabelecido pelo TRF4. Que coisa, né? Só que eu acho que o aluguel e as multas vão ser caros, hein? Às vezes você não quer resolver o problema, o prefeito não quer resolver e quer deixar para o outro, e quando estoura muito grande. Bom,
Agora vamos a um pequeno comercial, a um bloco comercial aí da Harmony Sonorizações. Daqui a pouco nós voltamos, é bem rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, falei que ia ser bem rapidinho, né? Esse jornal, ele tem um oferecimento de Natal Fitness e também de Harmony Sonorizações. Presta atenção, se você puder, ajude eles que eles estão ajudando a gente. A Caixa Econômica Federal publicou ontem no Diário Oficial da União um edital do concurso público para o preenchimento de 1.600 vagas para cargos de técnico bancário e mais 1.600 para técnico bancário novo em tecnologia da informação e também cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.762. Prestou atenção? Quer trocar os seus ganhos? Olha ali, ó. Remuneração inicial de R$ 3.762. As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de maio, com a divulgação dos resultados finais previstas para o dia 5 de agosto. As inscrições começam no dia 29 de fevereiro, é o último dia de fevereiro, e vão até o dia 25 de março, e devem ser realizadas no site da Banca Avaliadora. A Banca Avaliadora é a Fundação Sesgarnio. A taxa de inscrição para qualquer um dos cargos é de R$ 50 e pode ser pago aí por boleto bancário ou Pix. O pedido da taxa de isenção deve ser feito até o dia 7 de março. Nos dias 14 e 15 de março, os candidatos que tiverem isenção deferida poderão apresentar recurso e no dia 21 de março será publicada a lista final dos isentos. O cartão da confirmação da inscrição estará disponível no dia 22 de maio. Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui, ó, para você ver que no fundo de hoje se refere a uma utopia. Não é isso, tá? É um esboço, é uma imagem para a gente falar sobre a ponte que é tão sonhada que cruzará o Rio das Antas entre Bento Gonçalves e Santa Bárbara do Sul. Bom, ontem o secretário de Transportes e Logísticas do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, garantiu que o governo do Rio Grande do Sul vai construir essa ponte na linha Alcântara. Não essa que está no vídeo, mas uma ponte ali. Isso eu já sabia. Só falta saber quando ele vai construir. Lembra que o pessoal de Nova Roma do Sul gastou 5 milhões para fazer a ponte? 5 e pouco, né? Presta atenção. A afirmação ocorreu ontem durante uma audiência pública entre lideranças políticas e empresariais, reunidas na capital dos gaúchos, lá em Porto Alegre City. Apesar do compromisso assumido, a previsão para a conclusão da construção, olha, é 18 meses. Quando tiver tudo prontinho, tudo assinadinho, 18 meses eles dizem que constrói a ponte. Aqui foi construído em 3, né? 2, 3, No entanto, ainda não há prazo para o início das obras. Olha que notícia boa, né? Em vez de que os trâmites burocráticos ainda seguem em análise. A ponte terá 320 metros de comprimento e foi orçada em quanto? 36 milhões de reais. Lembrando que a de Nova Roma foi feita com 6 milhões, essa vai 36 milhões, claro, é maior, né?
Vamos torcer para que essa obra seja feita dentro das adequações necessárias e sem muitos aditivos. Porque eu sei, obra de governo tem aditivo daqui, aditivo dali. Daqui a pouco eles acham uma pedra no meio do rio e eles têm que quebrar aquela pedra e já pedem mais uma grana aditivada. Então é complicado. Eu tenho a impressão que vão ser muitos os aditivos, mas tomara que isso for só impressão. Pessoal, um grande abraço, voltaremos na segunda com mais uma edição desse jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal, um grande abraço, tchau!